Shalom com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? Está falando aqui o evangelista Robson de Maniares. E esse que vos fala tem um canal no YouTube. Se inscreva, na verdade, vai aí, ative o sininho e receba novos vídeos e novas notificações. Quero deixar aqui para a nossa meditação nesta noite o livro de São Lucas, no capítulo 18, do verso 9 até o verso 14, que diz a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, essa parábola do fariseu e publicano, irmãos amados e queridos, quantas pessoas acreditam muito em si mesmo, acham que pelos seus próprios méritos serão justificados diante de Deus. Às vezes a pessoa se acha melhor do que os outros, às vezes porque prega bem, às vezes se acha melhor do que os outros porque jejua, às vezes acha melhor do que os outros porque tem uma boa oratória, porque faz as suas regras de santificação. E Jesus, nesta parábola, no livro de Lucas, capítulo 18, ele fala que o fariseu era desta forma. O fariseu desta parábola, ele confiava em si mesmo, ele confiava, nos seus propósitos, e a ponto de desprezar as outras pessoas. Isso tem acontecido muito, e muita gente que elas ficam dessa maneira, se comportam desta maneira, acabam arruinando os seus ministérios, os seus propósitos, e acabam sendo até mesmo humilhados, porque não cedem, não usam de humildade, e nós devemos ser humildes. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Aleluia. Olha, diz também essa parábola: uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O problema está aqui. A pessoa se acha justa demais e acaba desprezando os outros, julgando as outras pessoas. E a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, porque na medida que vocês julgarem os outros, também julgareis a vós. Então as pessoas têm por essa mania de julgar as pessoas, mas nós, servos do Senhor, nós temos que orar pelas pessoas, pedir a Deus que tenha misericórdia. E não é difícil você ver pessoas que exaltam a si mesmo, pessoas que na verdade acabam sendo orgulhosas por uma coisa que nem dela é, porque os dons ela vem de Deus, os talentos também Deus nos proporciona. E a Bíblia está dizendo que esses 2 homens, a Bíblia diz, Lucas capítulo 18, verso 10, 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era membro de um grupo religioso judaico. Ele vivia na observação das escrituras, ou Torá. E o publicano é um cobrador de imposto na época do Império Romano. Então esses 2 homens, todos 2 subiram ao templo para poder fazer uma oração,
para poder buscar ao Senhor. Agora vamos observar bem nessa parábola de Lucas capítulo 18, diz assim, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aqui, irmãos. Então, ele se achava melhor do que o outro que estava ali no templo orando com ele. Ele se justificou diante de Deus. E a Bíblia diz que quem nos justifica é Deus que nos justifica. Eu não posso achar que eu sou, achar que eu posso, achar que eu faço, não. É Deus que nos usa. É Deus que dá oportunidade para o homem fazer dessa forma. Então o homem é apenas instrumento do Senhor. E esse fariseu, ele estava automaticamente julgando o outro, dizendo que ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aqui ele já se coloca numa posição acima dos outros e diz: não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, nem ainda como este publicano, o outro que subiu ao templo também para orar. Aí diz aqui, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possui. Então ele estava se justificando diante de Deus. E a gente observa que isso acaba com o ministério de muita gente. Tem que pensar, a pessoa que se justifica, que justifica-se a si mesmo, que acha que é superior aos outros porque prega bem, às vezes porque ora muito, às vezes porque sobe um monte. Eu faço porque eu... Não, tira o eu da sua vida. Seja humilde. E olha, às vezes, irmãos, a gente pensa, fulano é exaltado. Por quê? Às vezes até pelas próprias palavras que a pessoa fala, você nota que a pessoa tem um certo tipo de orgulho, sente-se superior aos demais. E o perigo é quando você se sente superior, você acaba menosprezando o outro, você acaba deixando o outro de lado. Agora vamos continuar. Ele dizendo, verso 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, irmãos, a diferença. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Ele disse: ó Senhor. A Bíblia diz que nem queria olhar para o céu, que se sentia um pecador, dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. E vocês sabem que os publicanos, os cobradores de imposto, eles eram muito desprezados.